notícia. Europeus acreditam que religião faz mais mal do que bem. Pesquisa aponta que geração mais nova é mais aberta a acreditar no céu. Pesquisa aponta que geração mais nova é mais aberta a acreditar no céu. Vamos ler a pesquisa, a notícia. A pesquisa global da religião Ipsos 2023 apontou que como as pessoas veem a religião em 26 países do mundo, mostra que os europeus confiam menos na religião do que a média global. A pesquisa revelou uma tendência entre a geração mais nova, nascida após 1997. Eles oram e frequentam serviços religiosos mais do que seus avós. De acordo com a Evangelicals Focus, em termos gerais, a pesquisa mostra que os europeus tendem a não acreditar em existência de espíritos sobrenaturais, inferno ou diabo. A Bélgica é claramente o lugar onde os entrevistados mostraram mais ceticismo. Apenas 16% acreditam no inferno e 18% na existência do diabo. Além disso, quando questionado sobre o paraíso, a crença cresce em alguns pontos. Mais de 40% dos alemães, italianos e suecos afirmam que o paraíso existe. Na Europa, a geração Z, com idade inferior a 26 anos, é mais aberta a acreditar no paraíso do que a geração do Baby Boomers. Nesse sentido, essa mudança de tendência é claramente observada. Mais de 20% na Suécia, Hungria, França, Grã-Bretanha, Bélgica e Alemanha. Essa grande diferença entre os mais jovens e os mais velhos da sociedade também é observada quando a pergunta é sobre a existência de espíritos sobrenaturais e inferno. Sendo assim, a pesquisa também perguntou por que as pessoas acreditam em Deus. A necessidade de confiar no divino para superar crises como doenças, conflitos ou desastres foi classificada como a mais alta. A maioria concordou na Itália e na Polônia, 76%, e menos na Bélgica e na Suécia, com entre 56% e entre 58%. Assim, italianos, poloneses e holandeses foram os que mais concordaram, 75% com a frase acreditar em Deus ou forças superiores dá sentido à minha vida. A Alemanha, Bélgica e Suécia ficaram no lado inferior, mas ainda viram uma maioria dos que acreditam concordando, cerca de 60%. Por fim, todas as nações europeias estão abaixo da média, 54%, quando questionados se práticas religiosas são um fator importante na vida moral dos cidadãos de um país. Até 70% dos entrevistados na Suécia pensam que a religião faz mal, mais mal do que bem. A maioria também vê assim na Grã-Bretanha, 66%, Bélgica 65%, Holanda 64% e França 62%. Finalmente, apenas Hungria e Polônia aparecem ser mais positivas sobre o papel da religião na sociedade. Na Itália, 34%, Espanha, 29%. São os países europeus onde mais pessoas concordam com a ideia de que a minha religião me define como pessoa. Essa identificação é menor na Alemanha, 24%, e Hungria, 15%. Tá aí a notícia. Essa notícia me faz pensar um pouco sobre o contexto cultural e histórico da Europa. Lembrando que a Europa é um mundo que viveu duas grandes guerras no último século. De 1914 a 1918, a Primeira Guerra, e de 1939 a 1945. Sendo que a Segunda Guerra nós temos mais de 100 milhões de mortes. Isso que, né, foram contabilizados cerca de 6 milhões de judeus assassinados, mortos, também ciganos, homossexuais e pessoas contra as ideologias comunistas da época, né? Na verdade, contra, não comunismo, né? Seria contra os ideais nazistas, não é isso? Foram mortos políticos também. Então nós temos todos esses pessoas que foram mortas, trucidadas, enfim, nós já conhecemos essa história. Onde eu quero chegar? No mundo pós-guerra, as coisas tendem a mudar muito, inclusive acerca da religião. O que acontece? Eu ouvi um testemunho de um rapaz, tem no YouTube esse testemunho. Eu achei interessante que esse rapaz foi fazer um evangelismo em Portugal. E esse rapaz estava numa praça e pregando, né, a palavra de Deus. E tinha um português, já de idade, ouvindo.
e arrependam-se, aceitem a Jesus, né? Voltem-se a Jesus. E aquele senhor ouvindo, chegou pro rapaz e falou: aqui, vem cá. Você, ora, pois, você não precisa falar acerca do Cristo para nós. Nós já vivemos coisas terríveis aqui, já vivemos a Primeira e a Segunda Guerra. Não precisa falar sobre Jesus ou sobre céu, inferno. Nós já sabemos, já estamos a saber. Em outras palavras, o que eu quero chegar é que esses países, devido aos problemas e às guerras, eles têm muitas vezes dificuldade em se dobrar, em se sujeitar. Lembrando também que no contexto de guerra, infelizmente, muitas igrejas se calaram. É uma pena, isso é história, né? Igrejas em algumas denominações se calaram na Segunda Guerra Mundial. Então isso traz depois esse senso de hipocrisia, um senso de mal-estar. Nós temos, por exemplo, né, nós temos aqui que falar, na verdade, né? Por exemplo, no catolicismo você vê ali o Papa Pio XII, tem essa foto até hoje, Papa Pio XII, juntamente com o Adolf Hitler, ambos tirando foto juntos. Tem aí uma foto no Google, só dá uma pesquisada, Adolf Hitler e Papa Pio XII. E eu acho interessante que tem uma estátua do Papa Pio XII aqui na Baía de Vitória. Quando você está você chega na capital Vitória aqui, você vai margeando a costa, que é lindo o Porto de Vitória. Depois do centro, um pouquinho depois do centro de Vitória, você vai ver uma estátua do Pio XII como se estivesse abençoando o Porto de Vitória. Enfim, né? Mas nós vemos algumas questões históricas que realmente o povo, aqueles que nasceram baby boomers, são os bebês pós-guerra, quando vão crescendo, vão tendo um certo tipo de nojo, um certo tipo de problema com a igreja, porque infelizmente alguns líderes se calaram, ficaram, não ajudaram quando precisava. Mas ainda bem que Deus levantou, teve padres que, isso eu tenho que falar também, teve padres que ajudaram na Segunda Guerra, teve muitos pastores que ajudaram na Segunda Guerra no sentido de ajudar aqueles que precisavam, de esconder judeus, proteger judeus. Teve sim. Deus levantou homens e mulheres para poder ajudar. Mas, infelizmente, na grande maioria, a gente sabe que não foi bem assim, né? Infelizmente, tivemos maus exemplos. Então, meus irmãos, nesse contexto histórico, né, de Segunda Guerra, é compreensível entender que nós vemos hoje a Europa bem fora daquilo que nós gostaríamos que estivesse, né? Os irmãos que moram na Europa, eu tenho irmãos que estão na Itália e sabem disso que eu estou falando muito melhor do que eu, desse esfriamento, dessa certa distância com a fé, essa distância de praticar uma fé, a distância de cultuar ao Deus bíblico, porque tiveram maus exemplos, infelizmente, na Segunda Guerra e pós-Segunda Guerra, onde a igreja deveria ser uma voz contra tudo que aconteceu, essa carnificina. Muitos deram mau exemplo na história, mas ainda bem que Deus tem levantado estrangeiros, Deus tem levantado imigrantes, Deus tem levantado pessoas para mostrar que a religião pode errar, sem dúvida. A religião, a instituição pode errar, mas a igreja do Senhor, que é uma igreja que está fora da convenção humana, a igreja do Senhor invisível, a igreja mística de Jesus, ela continua. Como nós falamos aqui, Deus usou várias pessoas na Segunda Guerra Mundial, várias pessoas. Homens que salvaram vidas de pessoas, que ajudaram, que não ganharam nada com isso. Então nós conseguimos entender por que a Europa hoje vive de maneira tão arredio acerca da fé, tão meio que com um olhar distante. Tem que se entender todo esse contexto histórico, porque, irmãos, a Segunda Guerra não tem nem 100 anos ainda. É algo muito perto da gente. Nós temos ainda filhos de pessoas que viveram tudo isso. Né? Eu, por exemplo, consegui ver relatos de pessoas ainda com 70, 80, 90 anos que passaram por isso, como
o próprio dono, o ex-dono das Casas Bahia, né, Samuel Klein, que viveu coisas terríveis, ele veio fugido da Segunda Guerra para o Brasil, não só ele, como a família do Roberto Justus, como a família de vários judeus que fugiram da Segunda Guerra Mundial e vieram para o Brasil e fizeram sua vida no Brasil, assim como na Argentina, que tem a maior comunidade de judeus na Argentina hoje. Não é? Mas eu acho que só na Argentina são 2 milhões de judeus, aqui no Brasil são mais de 200 mil judeus, não é isso? Algo assim. Mas o que aconteceu, a gente entende por que houve essa resistência, e há essa resistência até hoje em relação à fé. Ah, pastor, mas tem como consertar isso? Como é? Um amor consertando, na verdade se arrependendo, pregando o evangelho. Falta obreiros no Reino Unido, falta obreiros na Europa. Homens que estejam ali, ó, compromissados em pregar o evangelho de verdade, né? Então precisamos que seja resgatado essa fé, esse comprometimento, o amor de servir as pessoas, de ajudar as pessoas, tá bom, igreja? E lembrando de histórias de Segunda Guerra, tem muitas histórias, não é? Temos o Nicholas Winter, que era um homem que salvou várias crianças, salvou 600 crianças da morte, levando-as para o Reino Unido, levando elas para outros países, né? Pegando filhos de judeus e salvando eles. Também temos a história Schindler, Oskar Schindler, acho que era um polonês que salvou também cerca de 1.200 judeus, gastando seu dinheiro ele torrou seu dinheiro, na verdade, ficou pobre depois da guerra, por ter salvo tantas e tantas vidas, né, dos judeus, né? Nós temos também um cônsul, nós temos um cônsul português que também salvou muitos judeus, dando o visto para eles poderem ir para Portugal, e de Portugal poderem ir para outros países aqui da América Latina. Então são histórias de pessoas, muitos também anônimos que nós não conhecemos, que salvaram muitos e muitos da guerra, cristãos, né, que salvaram muitos também, pentecostais. Ah, mas pastor, mas o Daniel Berg e Gunnar Wingre, eles são europeus? São suecos. Eles vieram dos Estados Unidos, mas são suecos. Vieram da Europa, foram para os Estados Unidos, foram na Rua Azusa, Deus mostrou para eles que tinham que ir em Belém, viram que era Belém do Pará, vindo para cá no norte, e o Senhor abençoou o movimento pentecostal, não é? Então, a Europa, missionários europeus vieram para cá e Deus abençoou. Então, que nós hoje possamos orar e nós façamos um movimento contrário. Hoje, o Brasil possa ser um celeiro missionário para a Europa, para os demais países. A oração que eu faço: enviar obreiros capacitados, que dominem a língua, possam aprender o ucraniano, possam aprender o espanhol, o italiano, o francês, possam aprender o idioma polonês, russo, seja qual for o idioma, e possam pregar, aprender sobre cultura, aprender sobre regionalismo, aprender sobre ética, tudo isso porque cada país tem o seu código de ética, cada país tem a sua forma de você abordar, de você cumprimentar, de você chegar até a pessoa. Isso você aprende muito no curso de missões, tá bom? E isso tudo é estudado, você tem que estudar, se preparar, e o Senhor vai no tempo hábil, tempo certo, te mandar para onde o Senhor quiser, né? E eu creio que irmãos e irmãs que estão nos ouvindo hoje, que vão ser enviados, Deus vai fazer, Deus vai, no tempo dele, executar, mas tem que se preparar, aprendendo, capacitando, estudando a Bíblia, estudando a palavra do Senhor, guardando a palavra do Senhor no coração, decorando os versículos bíblicos, porque você não sabe, né? Se no outro país você pode usar uma Bíblia numa praça. Até isso você tem que saber. Será que eu posso usar uma Bíblia numa praça? Será que eu posso... Ou tem que começar a decorar os textos bíblicos, não é? Então, fica aí algumas dicas, fica a nossa reflexão, que a Europa hoje precisa de Jesus e precisa de uma igreja viva, ativa, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor.